Falamos de idosos e falamos também da necessidade de cuidados psiquiátricos e de apoio a esse nível. Vamos agora fazer uma ligação em direto com Pedro Morgado, é psiquiatra do Hospital de Braga, vice-presidente da Escola de Medicina da Universidade do Minho e também professor de Psiquiatria e Comunicação Clínica. Nós ontem vimos uma reportagem na SIC que nos mostrou aquilo que muitos de nós já suspeitávamos, que este confinamento está a pôr em causa a saúde mental dos mais velhos. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite. De facto, tal como nós já suspeitávamos desde o início desta pandemia, há um impacto que acontece naquilo que é a saúde, não só mental, mas também física das pessoas com idade mais avançada, em particular aquelas que estão institucionalizadas e que estiveram durante vários meses sem o contacto com os seus familiares, sem o contacto com aquilo que eram as visitas regulares e também num ambiente que era um ambiente de absoluta anormalidade, a normalidade necessária, mas uma normalidade naquilo que era o funcionamento regular dos lares e das residências para idosos. E, portanto, nós já esperávamos que, sendo a relação humana um dos principais determinantes da nossa saúde, e quando falamos aqui em saúde falamos em todos os seus componentes e incluímos aqui também o nosso funcionamento cognitivo, a nossa capacidade motivacional, o nosso humor, a nossa disposição, a nossa motivação, mas também o próprio funcionamento físico do nosso cérebro. E a relação humana é um determinante da qualidade desse funcionamento e estando ela muito limitada nesta fase da pandemia, de facto nós vamos ter consequências funcionais, mas também consequências estruturais no cérebro das pessoas que estão em maior isolamento. Estamos a falar exatamente do quê? De ansiedade, de aceleração de processos de demência, por exemplo? Estamos a falar das duas coisas. Estamos a falar da emergência de sintomas de ansiedade e de sintomas de depressão, que estão muito associados não só com a sobreativação dos nossos mecanismos psicológicos de defesa, mas também que estão relacionados com o facto de estarmos mais isolados, e estamos a falar, ao mesmo tempo, de um acelerar dos processos de envelhecimento, nomeadamente dos processos cognitivos de envelhecimento, que, na ausência da relação, acabam por ficar muito mais acelerados e, portanto, estamos a falar de uma deterioração também cognitiva e funcional das pessoas que estão em isolamento. E isso é uma consequência que já acontece em milhares ou talvez centenas de pessoas que estão internadas em lares, mas não só, também aqueles que estão em casa e isolados. Exatamente. Portanto, as pessoas que estão institucionalizadas nos lares têm à partida já fatores de risco mais significativos no que respeita à sua saúde mental e física. Portanto, são pessoas que à partida já tinham mais problemas e que acabaram por estar numa condição de maior risco também nesta pandemia, mas aqueles que vivem nas suas próprias habitações, que tinham uma série de relações sociais, com pessoas das suas freguesias, dos seus contextos, mas também com os próprios familiares, têm aqui uma redução muito significativa destes contactos e, portanto, também têm aqui um aumento dos riscos. O que é que nós podemos fazer enquanto sociedade para mitigar estes efeitos? Portanto, nós temos que promover contactos sociais juntamente com estas pessoas, temos que promover uma interação social à distância, recorrendo a novas tecnologias. Muitos destes idosos que estão em maior isolamento conseguem usar o telemóvel, se lhes for disponibilizado um tablet conseguirão com certeza estabelecer relações sociais, ainda que mediadas por equipamentos digitais. Portanto, nós temos aqui uma série de estratégias para fazer, não só nas residências de idosos e nos lares, de que estamos a falar, mas também no contexto habitacional em que outros idosos estão. E esses contactos sociais são o melhor remédio ou há outras abordagens que podem ser feitas? Os contactos sociais são o melhor remédio para prevenir o estabelecimento destas situações. Do ponto de vista depois do tratamento, é necessário, em primeiro lugar, identificar as situações em que acontecem sintomas ansiosos e sintomas depressivos que possam estar relacionados com a pandemia e também identificar as situações em que vamos tendo algum nível de deterioração cognitiva e funcional, em que as capacidades de memorização, as capacidades de execução de tarefas vão estando comprometidas e, portanto, precisamos de garantir que os idosos continuam a ser observados nas suas consultas de medicina geral e familiar, precisamos de garantir que existem programas de rastreio da capacidade cognitiva e do estado de saúde mental destes idosos,
para que, identificando aqueles que estão em maior risco, aqueles que ou evidenciam sintomas psiquiátricos ou que têm a tal deterioração da sua funcionalidade, podem também ser adequadamente tratados. E aí o tratamento já requer uma intervenção médica e uma intervenção psicológica, e estamos a falar sobretudo da sua referenciação para os serviços de psiquiatria e saúde mental que funcionam em diversos hospitais do país. E pede-se que os lares sejam proativos e quem está à frente dos lares, mas haverá outras dicas eventualmente para quebrar rotinas, para criar dinâmicas que ajudem estas pessoas? Que conselhos é que daria aos administradores de lares, por exemplo? Ok, o primeiro conselho é que, naturalmente, continuem a salvaguardar, como têm feito até aqui, a segurança das pessoas mais idosas no que respeita à transmissão do vírus. Em segundo lugar, que promovam ativamente iniciativas que garantam a manutenção da atividade física, a manutenção dos ritmos circadianos, ou seja, dos nossos ritmos biológicos, o acordar à hora certa, o manter períodos de descanso adequados, o manter uma alimentação adequada, mas também o terem atividades físicas regulares para os idosos que estão institucionalizados. Por outro lado, eu penso que é necessário haver programas de incentivo a esta maior interação social dos mais idosos e, para isso, os lares devem disponibilizar, através das novas tecnologias, a integração destes idosos em alguns programas que algumas universidades, como aqui a Escola de Medicina da Universidade do Minho, estão a promover, programas destinados a uma maior ativação física nesta faixa etária, mas também alguns municípios estão, não só para as pessoas que residem em lares, mas também para as pessoas que estão no seu domicílio, estão a desenvolver uma série de programas que são importantes para a manutenção desta atividade física. Eu gostava também de destacar que há um grupo de idosos que já tinha, à entrada da pandemia, o diagnóstico de quadros demenciais, portanto já tinha uma situação de deterioração cognitiva, e nesses casos aquilo que nós devemos fazer é manter sempre uma atitude compreensiva, manter o maior contacto possível, falar tranquilamente com estas pessoas, tentar compreender aquilo que são as suas diferentes formas de transmissão de informação e de contacto social e procurar sempre adequar o nosso nível de contacto àquilo que é o entendimento da pessoa com quem estamos a lidar. É muito importante termos uma atitude compreensiva e compassiva para com estas pessoas que seguramente vivem algumas situações difíceis e de grande sofrimento. Obrigado, professor, por nos ajudar aqui a consciencializar daquilo que é vital para podermos, de alguma maneira, minorar os problemas de saúde mental dos mais idosos que, infelizmente, se vêem agora na contingência de estar mais isolados do que nunca.